Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. O Salmo 32, versículo 1 nos diz: Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. Que alegria, meus irmãos, mais um dia de misericórdias renovadas, mais uma oportunidade. Vamos meditar hoje a palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 9, o versículo 23 e o versículo 24. Por isso, tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, o versículo 23 e 24. Vamos ao texto. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele profetizou no reino de Judá, ali nos anos antecedentes ao exílio babilônico, ali pelo século 7 a.C. E qual é o contexto histórico, né? Nessa época, Judá estava espiritualmente corrompida, meus irmãos. E uma coisa que acontece quando nós estamos com o nosso relacionamento com Deus corrompido, quando nós estamos em meio a uma corrupção, a uma degradação dos mandamentos, daquilo que o Senhor nos propõe para viver, nós passamos a confiar na força do nosso braço. Então, quanto mais longe nós estamos de Deus, mais perto nós estamos das nossas convicções. Quanto mais nós estamos longe de Deus, mais nós confiamos nas nossas capacidades. E era o que estava acontecendo com Judá. Por conta de uma espiritualidade corrompida, Judá estava confiando em sua própria sabedoria, na sua própria política, na sua força militar, ou seja, confiava nas suas riquezas, em vez de confiar no Deus verdadeiro. É interessante que viver é um ato de fé, é um ato de confiança. Eu acabei de dizer aqui que por mais um dia as misericórdias do Senhor são renovadas. E isso não é sobre nós, mas é sobre um Deus que nos guarda. Então, triste o homem que confia na sua própria sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que tal ciência é tão grandiosa que eu não alcanço de tão alta, é o que diz o salmista. Em vão é confiarmos na força do nosso braço, uma vez que nós somos finitos, uma vez que nós somos limitados. E é uma ilusão confiarmos na nossa riqueza, uma vez que essa riqueza não nos pertence. Não há nada debaixo do céu que não venha se deteriorar com o tempo. Então, o que estava acontecendo ali com aquele povo? Um cenário de degradação. E quanto mais corrompido o homem, quanto mais vulnerável está o homem, mais ele passa a confiar nas suas capacidades. E aqui tem um agravante, porque o povo começou a se envolver com idolatria e injustiça. E os líderes da época estavam negligenciando a aliança que Deus havia feito com o povo. Guarde esse detalhe. O povo se deu à idolatria e à injustiça. E o capítulo 9 de Jeremias expressa a tristeza do profeta pelo estado espiritual de Israel. Por quê? Porque diante desse cenário, Deus anuncia um juízo contra Judá, diante a rebeldia daquele povo. E essas palavras do profeta, porque o versículo 23 começa dizendo: assim diz o Senhor.
Porque o profeta era aquele que entregava uma mensagem que vinha do Senhor. O profeta só falava se Deus desse a ele a revelação. Não é como hoje, que as pessoas tratam de forma irresponsável os dons espirituais. O profeta era respeitado. Nós vemos que quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ele é recebido e é questionado se ele veio em paz. Porque tamanha era a responsabilidade do profeta. Por isso que o profeta inicia, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o nosso Deus. Não é sobre o profeta. A autoridade não está no profeta, mas a autoridade está na mensagem que ele está entregando. E aqui nós vemos um profeta entregando uma palavra contra a rebeldia de um povo. E é muito significativo porque ontem a palavra que nós meditamos no devocional foi sobre conversão. E aqui ele declara que a verdadeira segurança não está na sabedoria humana, nem no poder, nem nas riquezas, mas em conhecê-lo e seguir seus caminhos. E aqui é interessante, porque esse Deus está nos chamando para o relacionamento. É o versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Ora, pode acontecer que você seja uma pessoa muito sábia. Pode acontecer de você ser uma pessoa muito forte. Sabe? Aquela pessoa que é o alicerce na casa, que diante de uma situação de luto, de desespero, todos correm até você porque você é uma pessoa forte. Talvez você é uma pessoa que hoje tem muitas riquezas, mas isso não quer dizer que você conhece o Senhor e tem intimidade com Ele. E esse é o grande problema. O problema de muitos homens é confiar nas suas capacidades, enquanto Deus está chamando o seu povo para um relacionamento. Deus está chamando um povo para ter com Ele um relacionamento de conversa, de confiança, de aliança. Aliança essa que o povo de Judá havia se esquecido. O povo de Judá havia quebrado. E ele diz: eu sou o Senhor. Nos levando lá em Êxodo, quando Moisés tem um diálogo com o Senhor, ele diz: eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. E aquele não muda, ele continua sendo. E aí ele diz que faço beneficência. Essa palavra, beneficência, no texto original, em hebraico, é hesed, que significa o amor leal e a misericórdia de Deus. Lembra que eu iniciei o devocional dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam? Então aqui ele está dizendo: volta, povo, me conheça, porque só eu posso agir de misericórdia para com vocês. Bondade. Depois ele diz que ele faz juízo e justiça. Ora, aquele povo estava confiando na própria justiça. Porém, a própria justiça, a justiça que aquele povo produzia, não refletia a justiça verdadeira que vinha de Deus. E aqui nós temos algo muito importante, que aqui nós vemos o caráter de Deus. Quando Deus fala para Moisés os 10 mandamentos, não são apenas mandamentos para um povo, mas através desses mandamentos, Deus estava deixando claro o seu caráter, a sua natureza, um caráter que não compactua com roubo, com morte, um caráter que não compactua com você tomar o que não é seu, um caráter justo, a retidão com que Deus governa e julga com justiça. Depois ele fala de justiça, e a palavra de Isaías diz que a nossa justiça aos olhos do Senhor é como pano de imundície. Então, Deus estava dando um convite primeiro para aquele povo: se arrependam, para que primeiro vocês me conheçam, e me conhecendo, eu vou agir de beneficência, de misericórdia, de amor, eu vou agir
com juízo e com justiça, a santidade e retidão moral que Deus exige do seu povo. Porque muitas vezes nós estamos confundindo o desejo de vingança com justiça. E essa passagem, meus irmãos, ela antecipa verdades que ecoam no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, usa o pensamento semelhante ao dizer que a glória do crente deve estar no Senhor e não nas próprias realizações. Sim, meu irmão, talvez hoje quando você se olha, faz uma análise da sua vida, você diz, nossa, eu sou uma pessoa realizada. Mas o fato de você ser uma pessoa realizada não quer dizer que você está cumprindo um propósito. O fato de você estar dando certo aos seus olhos não quer dizer que você está cumprindo um propósito. E, aliás, nós precisamos entender que o não de Deus, a ausência de um falar de Deus, a ausência de aparecer até mesmo o homem de Deus dizer assim diz o Senhor, não quer dizer que Deus está concordando com tudo que está acontecendo. Nota-se, Davi cai em adultério seguido de um assassinato. Vamos olhar para Jonas na sua desobediência. Vamos olhar para Moisés na sua teimosia, vamos dizer assim, no seu descontrole em determinado momento, na sua ansiedade em bater na rocha, o cajado, querendo ser Deus naquela situação. Então, nós vemos que a Bíblia também são relatos. E muitas vezes, o fato de Deus não ter falado não quer dizer que ele estava ali sendo conivente, estava aceitando. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, diz que a glória do crente deve estar no Senhor, não nas próprias realizações. Então, meus irmãos, Jeremias, capítulo 9, esses dois versículos que nós acabamos de meditar, o 23 e 24, nos lembra que confiar em nossa própria capacidade nos afasta de Deus. Confiar nas nossas próprias capacidades é um tiro no escuro. Nós somos incompletos, nós somos incapazes. E ao invés disso, nós devemos buscar conhecê-lo e viver conforme a sua justiça. Não é segundo a nossa ótica. Aquele povo estava vivendo segundo a sua ótica. E depois eles foram levados para o cativeiro babilônico. Essa mensagem continua sendo relevante, meus irmãos, no dia de hoje. Em uma sociedade que valoriza o poder, valoriza a riqueza, valoriza o intelecto, uma sociedade que valoriza aquilo que você tem, não aquilo que você é. É por isso que as pessoas estão sucumbindo, é por isso que as pessoas estão perdendo o sentido da vida, pois estão depositando o sentido da vida nas coisas. E como eu disse, não há nada que não vai se deteriorar. Por isso precisamos buscar o Senhor, por isso que precisamos buscar relacionamento com Ele, por isso que precisamos conhecer a Deus. Ora, meus irmãos, como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Não firme a sua confiança no seu poder, na sua riqueza, no seu intelecto, mas viva uma relação de dependência de Deus. Dependência de Deus. E quais pontos nós podemos colocar em prática através dessa palavra? Primeiro, colocar Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus não quer um lugar na sua vida. Pensar que Deus quer um lugar na nossa vida é até achar que Ele é um ídolo, ao qual eu coloco Ele num espaço, com hora marcada, pronto, dei o que esse ídolo precisa. Não é isso. Deus quer ter prioridade. À medida de que todas as áreas da sua vida, Deus quer ter prioridade. Então, logo, se Deus quer prioridade em todas as áreas da sua vida, Ele se torna prioridade em todas. No seu trabalho, então, Ele quer ser prioridade. Nos seus estudos, Ele quer ser prioridade. Ou seja, onde você estiver, você não apenas trabalha, mas você vai com o intuito de revelar esse Deus. Você vai com o intuito, não apenas financeiro, mas com o intuito de ser um arauto, de ser um mensageiro, de ser um diplomata, de ser aquele que vai levar sempre a mensagem da reconciliação de Cristo Jesus. Coloque Deus acima de tudo. Pois a nossa tendência humana é confiar na nossa inteligência. E aqui eu não estou dizendo que você não deva estudar. Muito pelo contrário, eu sou a favor de estudar. Pastor tem que estudar. Vai pregar a palavra? Tem que estudar. Essa coisa de, não, cheguei aqui, veio inspiração, tá certo. O estudo teológico,
estudar a palavra, mas não esquecer da dependência, não esquecer da revelação espiritual que Deus quer trazer daquela palavra. Mas é importante você estudar sim, meu irmão. É importante você se capacitar. Se você quer galgar empregos melhores, áreas melhores da sua vida, você precisa estudar. O problema é que muitas vezes nós confiamos apenas na nossa inteligência, na nossa força, no nosso dinheiro. É por isso que o nosso país está afundado em corrupção. E é triste dizer, porque quando nós falamos de corrupção, os irmãos sempre imaginam lá o Planalto, né? Brasília não, mas tem corrupção dentro da igreja. Tem gente pagando para ter ministério. Tem gente pagando para cantar em determinadas igrejas porque é cheia. O dinheiro tem cegado a muitos. O dinheiro, a própria força. Então Deus nos ensina que a verdadeira segurança vem dele. Vem dele, meus irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Segundo ponto, buscar conhecer mais a Deus. Que todo dia a gente levante com esse pensamento. Eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Não tem outra forma de conhecer o Senhor se não for pelo relacionamento. E relacionamento é feito de altos e baixos. Nesse processo de conhecer, esse processo relacional, nós vamos chorar, mas nós também vamos nos alegrar. Nós vamos nos surpreender, seremos exortados, porque é um relacionamento. E a nossa maior riqueza não é o que possuímos, mas o que fazemos com o que possuímos. O quanto conhecemos Deus e o seu caráter. É o nosso idem. Existe um modelo a qual nós precisamos nos espelhar, ser semelhantes. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você viverá as coisas de Deus. Tem uma frase de um filósofo chamado Heráclito, que eu queria trazer para os irmãos, que ele diz assim: dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa, o que você faz é o que você se torna. Então, quanto mais você busca Deus, mais você se torna imagem e semelhança dele. Mais você se torna parecido com ele. Mais você tem as características, o caráter dele impresso em você. Terceiro e último ponto, praticar a justiça e a bondade. Deus se agrada de quem age com amor e justiça. O versículo diz isso, ele se agrada, refletindo o caráter dele no mundo. Ora, se eu estou agindo em amor, se a palavra diz que Deus é amor, então quando eu ajo em amor, ajo em justiça, ajo em honestidade, isso agrada a Deus, porque é inerente, é dele. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por este momento de devocional. Agradecemos, Senhor, pois a cada dia o Senhor tem nos dado a graça de conhecer mais de Ti. E nós queremos, ó Pai, novas experiências contigo. Queremos construir contigo uma trajetória de relacionamento, de intimidade, poder chorar, poder se alegrar, poder abrir o coração, saber, ó Pai, que os nossos amigos carnais são importantes sim, mas que a nossa maior amizade, Senhor, é contigo. Que a gente não tenha outro anseio ao amanhecer o dia, se não buscar a Tua face, se não buscar a Tua presença, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter as Tuas características impressas em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o alto. Em um tempo de autoajuda, nos ajude a buscar a ajuda que vem do alto, Pai. Perdão pelas vezes que fomos enganados. Perdão pelas vezes, Senhor, que fomos iludidos. E de certa forma, confiamos na força do braço, nas nossas riquezas, na nossa vã sabedoria. Perdão pelas vezes em que o Senhor agiu em nossa vida, mas tivemos a ousadia de dizer que foi a força do nosso braço que realizou. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, minha irmã, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau, fique com Deus. E não esqueça, se possível, encaminhe esse devocional para alguém. Da mesma forma que você ouviu a palavra, outro irmão também precisa ouvir. Fique com Deus, tchau, tchau.